Em que momento que aconteceu a virada do entendimento, da compreensão de que, na verdade, os contatos que todo mundo estava buscando indo lá, na verdade, estava sendo convertido para um contato conosco mesmos, né? Com as próprias pessoas que estavam indo lá. Quando que as pessoas descobriram que elas, na verdade, também faziam parte desse mesmo grupo, né? Que são os dimensionais, e que teriam um compromisso e uma parceria com eles, e todo aquele trabalho, na verdade, era uma preparação para que essas pessoas chegassem nessa frequência. E não apenas vamos lá para ter contato ou ter uma experiência, ver alguma coisa. Quando é que aconteceu essa virada de entendimento de que realmente todos eram coparticipantes dessa suposta intervenção que estava acontecendo aqui no Brasil, no mundo, né? No geral, assim, eu não sei. O que, para mim, o que ficou muito claro, porque eu sempre tive essa convicção, né? Quando eu comecei atrás do caminho, eu sabia, tipo assim, é aquela coisa mesmo, eu não tô aqui sozinha, tem pessoas que eu tenho que estar com elas, que eu não tô nem enxergando, eu sei que elas estão em outras realidades, mas eu sei que tem gente caminhando comigo, só que eu preciso me desenvolver para ter contato com essa galera. Para mim não era nem falava de extraterrestre. Quando eu vi a primeira palestra do Andy que ele falava de extraterrestre, meu interesse aqui dentro não era esse. Tanto que eu nunca fiz questão de ter contato, né? Chegou uma hora que aí vira aquela coisa. Eu sei que eu quero depois, eu preciso ter esse contato, porque a gente também é propagador, a gente leva essa frequência. É diferente você estar contando uma experiência que você viveu, né? E uma pessoa está contando uma coisa que eu contei para ela. Então, chegou uma hora que isso daí foi uma coisa necessária e foi uma coisa natural. Mas, assim, eu sempre tive essa convicção e a minha ficha caiu muito na França, quando, né? Isso anos depois, eu fiquei sabendo quando o Ítalo apareceu fisicamente lá para me dar um toque, né? Aquele toque, tipo assim, ô, você não está fazendo o que você veio fazer, não. Entra no eixo aí, porque senão a coisa vai ficar braba, né? Então, assim, isso para mim, aquele dia, o que aconteceu, foi aquela hora que eu virei e falei assim: opa, peraí. E foi a confirmação do que eu acreditava a minha vida inteira. Falei assim: realmente, eu sempre acreditei nisso, que eles estão perto, eles estão de olho na gente. Tem alguma coisa que a gente assumiu aqui, não sei quando foi, mas uma hora a gente vai entender isso tudo. Então, para mim, foi aquela data, aquele momento que eu estava ali na França, né? Que eu estava Para vivendo a quem, vida lá. Ah, para quem não conhece o Ítalo, né, um dos nossos amigos, nossos parceiros e irmão do Idbel, Bilu, né, interagiu com isso. a Nanda lá na França, não é isso? Exatamente, interagiu lá, a gente interagiu lá fisicamente. E eu não sabia, na verdade, eu não sabia. Eu vim saber disso daí, que era ele, anos depois, né? O que o Otávio falou, a gente tem as experiências, aí você vai descobrir, sei lá, 10 anos depois eu descobri que foi ele ali naquele momento. Mas você vê que existem intervenções na nossa vida, você começa a perceber isso. Eu sempre percebi que existiram intervenções na minha vida em alguns momentos para me colocar, fazer com que o máximo eu voltasse para o caminho que eu teria que seguir e que depois eu descobri que eu mesma assumi. Não é ninguém que chegou aqui e falou assim: ah, você vai fazer isso. Não, eu me comprometi a fazer isso. Né? Então, existiu essa diferença. Eu acho que quando começaram, né, os contatos aí, tanto com as divindades e depois, quando, né, o Bilu, aí o Edibel veio, eu acho que as pessoas começaram a entender um pouco mais. Porque aí depois a gente começou a perceber que a gente tem os contatos ali quando a gente está conversando, muitos de nós escutam, né, gargalhada nossa, escuta a nossa voz, tipo assim, eu não estou ali só recebendo a orientação dele, eu estou recebendo a orientação do meu eu do futuro, né? Pô, quem melhor para te orientar do que você mesmo no futuro? Você já sabe como é que tá a sua vida daqui a 10 anos. Aí você vai virar e falar assim, pô, tenta colocar nessa cabeça dura aí o que ela tem que fazer agora, porque se ela não fizer isso, a gente não vai estar no ponto que a gente está aqui hoje. É mais ou menos assim, né? E é É. legal a gente pensar nisso porque vira uma coisa, eu não sei, para mim simplifica tanto tudo, sai daquela área assim, de nossa, é tudo muito mágico, é tudo muito surreal. Não, não é surreal, não. É tão lógico isso, né? Então, pelo menos assim, o meu momento foi esse. Agora, assim, do grupo, eu acho que quando começaram os contatos, eu acho que quem talvez recebeu a placa possa ter tido alguma coisa desse tipo também, né? É que essa pergunta que eu fiz, eu vou tentar explicar melhor. É porque muita gente Uhum. vai pela curiosidade, pelo fenômeno, Sim, pela experiência, pela prova.
pela necessidade de ter essa experiência, né? Mas chegando lá, todo mundo sabe que, na verdade, isso se converte num entendimento de que nós somos parte disso tudo. Não somos meros espectadores de um fenômeno ufológico ou de uma experiência paranormal, né? Na verdade, a gente entende que existe um compromisso, né? Então, esse entendimento da parceria com eles, do porquê eles estão aqui, do porquê o trabalho que o Urandir assumiu desde o início, o compromisso dele, né? Para fazer essa conexão com a população, com o legado, com tudo que a gente tem falado hoje, né? Com as pesquisas, enfim, foi toda uma trajetória que vocês percorreram lá no início, de treinamento, de preparação, de ajuste, né? Para chegar nesse entendimento da parceria, que culminou na aliança, né? Em 2012, 2013, 2015, que na aliança que realmente foi findada ali naquele momento, que Dáquila, hoje, né, como muitos sabem, tem essa parceria direta com as 49 raças, nossos parceiros. Então, todo esse caminho que eles tiveram desde o início, junto ao Urandir, né, foi essa virada. Quando saímos dessa fase de fenômeno, contato, experiência, existe ou não, né? Que culminou inclusive com aquele momento do Bilu na mídia, né? Em 2010, que você vai falar um pouco também, que você participou bastante. Mas isso é muito importante as pessoas saberem, né? Que houve essa virada do entendimento, né? Porque quem está chegando hoje já está vindo com esse entendimento que existe realmente um grande trabalho a ser feito, né? Que Dáquila está intermediando com a população. Então isso é muito legal. Eu acho que existem fases distintas e que as pessoas têm tempos muito distintos em cada uma dessas fases. Uma das fases é a busca pelo fenômeno, né? Eu quero saber se existe, né? A busca por uma confirmação. Quero saber se é real mesmo. Outra é quando você percebe, não, peraí, existe um processo aí, um compromisso em desenvolvimento que é coletivo, e eu também faço parte disso. Isso é uma outra mudança de consciência. Mas existe um outro que eu pessoalmente considero que é mais importante do que esses todos anteriores, que é quando você realmente coloca a mão na massa para fazer parte disso. Porque esse processo de despertar, né, entre aspas, primeiro que ele é infinito, né? Eu tenho muita birra, pessoal, das pessoas que escrevem assim, agora eu sou desperto. Eu acho isso de uma arrogância fenomenal, porque assim, a gente tem o que despertar aí pela eternidade, né? Então eu não me considero desperto de jeito nenhum. Acho que estamos todos em processo de despertar. Mas a gente descobrir que existe um compromisso coletivo e a gente fazer tem uma diferença muito grande. Porque não é lúdico, como a Fernanda falou. O aprendizado às vezes é difícil. A gente precisa amadurecer. E amadurecer às vezes dói. Né? A gente precisa aprender a trabalhar com o outro. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças. A gente precisa aprender a aceitar a gente mesmo primeiro, porque senão a gente não consegue aceitar os outros. E todos nós trazemos uma bagagem de habilidades, mas também de coisas a serem trabalhadas, né, no nosso caminho. Então, assim, e aí tem gente que começou lá atrás e já botou a mão na massa e está colocando a mão na massa de verdade, sem dependência dos parceiros, né? Você acreditar no seu potencial, mas tem gente que está chegando agora e já está fazendo isso. Como tem gente que está lá atrás e ainda está na espera de confirmação de mais fenômeno, mais fenômeno, mais fenômeno, ou chegou lá atrás, já passou da fase do fenômeno, já sabe que existe um compromisso, mas continua tô esperando o momento que algo, né, diferente vai acontecer para o meu chamado. Mas o chamado ele já aconteceu há muito tempo, né? Acho que a gente já nasceu com esse chamado, foi o que nos fez fazer essa busca toda, né? Então, assim, tem esses pontos que eu acho que diferenciam, que é a mesma coisa do astral e do mental. No astral a gente é dependente, a gente precisa receber algo, aquilo vem pelo nosso vórtice do coronário, né? Você é dependente de gurus, de guias, de entidades para te passarem uma vibração, para te guiarem. No mental, não, você se conecta com você mesmo, você é uma fonte inesgotável de energia, você aprende que você tem todo o conhecimento dentro de você, você só precisa aprender como acessá-lo cada vez mais profundamente. Né? Então, essa diferença já, que foi ensinada para a gente lá atrás, já em 97, ela já determina aquele que está em ação e aquele que está esperando receber. Porque um deles é uma fonte criadora, já está no seu processo de Deus criador. O outro é um receptor, ele quer receber.
né? E aí você vê nas maneiras que as pessoas se expressam, né? Quando acontece algo ruim na vida deles, por que que os parceiros deixaram isso acontecer comigo? Por que que Deus permitiu isso acontecer comigo? Você se isenta da responsabilidade, né? A vida é sua, as escolhas foram suas, mas você se isentou da responsabilidade. Que é totalmente diferente de você pensar que processo eu estou tendo, mental, emocional ou físico, que me colocou nesse caminho, o que eu preciso fazer para mudar tudo isso, né? Então é trazer a responsabilidade para si. Então a grande virada para mim é quando a gente se dá conta de que a nossa centelha divina, ela é realmente um processo para se tornar um Deus em potencial. Então, você não vai ficar dependente dos outros, nem dos parceiros, nem de ninguém. Você tem que aprender a ser independente. Não quer dizer ser arrogante, ser individualista, não precisar de ninguém, né? Mas confiar mais no seu potencial e somar com os outros, mas sem aquela dependência de precisar estar sempre recebendo de fora, como uma criança precisa sempre receber. Essa virada de maturidade é que, pelo menos para mim, pessoalmente, fez uma grande diferença na maneira de lidar com as coisas. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito parecida, até legal a gente falar isso, estava falando as coisas aí, eu lembrei disso aí. Sempre existiu e sempre vai existir aqui dentro, que é o quê? Naquela época, que era uma dificuldade muito grande da gente ter as conversações, então eles indicavam realmente as pessoas, e o Urandir precisava começar a fazer várias atividades com essas pessoas aí, para eles atingirem a frequência, para eles conseguirem ter aquele contato, aquela conversação de alguma forma. E aí eram viagens muito assim, que o pessoal já virava e a gente ficava sabendo, fulano vai pegar a placa, ou ciclano vai ter um contato, vai ser a primeira vez que alguém vai ter um contato com o Metamix. Então eram eventos assim, né? E a gente ia, era aquela coisa de realmente todo mundo estar ali junto, virar a madrugada inteira. E o que acontecia muitas vezes? As pessoas chegavam lá, e aí a coisa não acontecia. E aí o Urandir ia ver por quê, conversar com as pessoas para saber o porquê. E estou contando isso porque isso acontece hoje da mesma forma, que é o quê? Aí tinha lá, por exemplo, eu lembro que tinha um casal lá que estava sendo preparado para ter o contato lá com os parceiros. Aí, na véspera deles irem lá para Dáquila, eles foram num terreiro lá, né, de macumba, porque eles falaram assim, a gente vai vir aqui para dar uma preparada melhor aqui no nosso campo, né, para a gente chegar lá e bombar, né, ter um trabalho muito melhor. E o que acontece? Existem interferências de coisas aqui fora que a gente faz, né, não só lugares que a gente frequenta, alimentação, alguns tipos de comportamento que nós temos, isso tudo aí vai influenciar. Então, muitas vezes acontecia, a pessoa chegava lá, né, e a coisa não acontecia. Então, todo um trabalho que tinha sido feito há não sei quanto tempo, né, toda aquela expectativa que tinha sido gerada, e eram coisas, às vezes, assim, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, não eram coisas assim, de uma viagem para outra, igual hoje, muitas coisas que acontecem de uma viagem para outra, de um intervalo de 1 mês, 2 meses. Antigamente, não. Eram frequências que para você conquistar, realmente era um trabalho bem árduo, não só para as pessoas, como para o Urandir também. E aí acontecia muito isso, ou então a pessoa, né, tinha ingerido alguma substância que não deveria ingerir, chegava lá achando que ela estava, nossa, meu campo agora está mega preparado para fazer tudo. E era exatamente ao contrário. E a gente vê muito isso também acontecer hoje. Me marcou muito um bate-papo que a gente teve ali no auditório, que uma pessoa virou, né, um cara virou e falou assim, mas como é que a gente faz para acelerar, chegar onde vocês chegaram? Né? Essa aceleração já acontece com o pessoal de hoje, acelerado, que é como o Otávio falou. Né, você também já falou isso, Rafa. O pessoal chega lá e eles já estão totalmente diferentes. Eles já estão muito mais preparados para acontecer e fazer muitas coisas ali dentro. Só que, às vezes, esse atropelo das pessoas, né, faz com que elas entrem aí por caminhos que elas não deveriam ter entrado. E isso acaba atrapalhando, né, o trabalho, é o atalho que virou um atrapalho, né? Atrapalha o trabalho da pessoa e ela fica ali se cobrando muitas vezes, mas não sei o quê, e eu fui lá e não vi, e não aconteceu, e barará. Mas é aquela coisa, é a gente mesmo, né? Nós somos o agente dessa transformação nossa. Então, tudo exige, sim, um estudo, um cuidado, uma percepção, né? Toda uma orientação que é passada, e a gente ter tranquilidade para a gente conseguir fazer as coisas e atingir os resultados que a gente precisa.
Em outras Inclusive, a palavras, Viviane. você que é da Esquadrilha da Fumaça ou amigo dos psicotrópicos, isso prejudica muito o seu desenvolvimento, né, nas nossas pesquisas, porque vai baixar a sua frequência e vai desequilibrar a bioquímica do seu corpo. Então não vai te ajudar de forma nenhuma, tá? Vai atrapalhar e bagunçar bastante no nosso jeito de se desenvolver ali e aumentar a carga vibracional e frequência cerebral. Aqui fazendo o gancho, né, como você falou, a Viviane perguntou se você acredita que as pessoas que estão chegando agora, como ela, se é possível terem esse desenvolvimento como vocês tiveram desde o início, né? Se eles treinarem, estudarem, aplicarem. Gente, com certeza, sem dúvida alguma. A diferença é o quê? Nós somos assim, vamos colocar, nós somos as cobaias do começo. A gente teve que quebrar muito mais as pedras para chegar onde a gente chegou. O pessoal que chega hoje, quando a gente vira e fala, gente, o que é o treinamento? São os exercícios que são passados, né? O exercício lá eletrostático, o exercício das moedas, você tá ali fazendo lá as suas linhas da vida. Isso daí, gente, a gente demorou anos primeiro para conseguir pegar essas informações todas. A linha da vida, quando a gente faz uma palestra lá e a gente fala aquilo lá em 1 hora ali na fazenda, foram anos de conhecimento que foram sendo passados que hoje a gente conseguiu resumir em um livro. Mas então, assim, o pessoal que está chegando hoje, a gente já está com tudo mastigado. A gente está com tudo mastigado e é só pegar aquilo ali e fazer, ir atrás daquilo. Fora que o campo, né, de todo mundo já está mais propício para isso. Né? Então, é uma coisa coletiva mesmo que colabora para que tudo aconteça de uma forma mais rápida, uma forma mais fácil. Tanto que tem muitos trabalhos que hoje acontecem que a gente antigamente nem sonhava que poderia acontecer com uma facilidade tão grande. Então, é possível, sim, né? Eu acho que é tirar um pouco disso, assim, a gente conta as experiências que a gente teve no passado. Hoje, as pessoas têm experiências até, às vezes, muito mais marcantes, só que elas ficam muito ligadas assim, mas eu não tive aquela experiência que o Felipe teve, eu não tive aquele negócio igual a Fernanda, igual o Rafa, igual o Otávio. Mas a gente não precisa ser igual. Cada um vai ter uma proporção. Eu tenho uma coisa que me marcou muito ali dentro, quando eu estava já nesse treinamento todo das filmagens, que é a coisa da realidade paralela. Que eu lembro que a gente foi assim fora de viagem, foi um contato que ele foi programado, era um grupo de pessoas que precisava estar lá, eu fui chamada também para fazer as filmagens. E aí eu lembro que quando eu estava lá filmando, fazendo as coisas, tinham tido, né, algumas outras pessoas tinham tido algumas experiências ali com realidade paralela e chegaram e contaram como é que foi. Nossa, porque eu vi várias luzes e eu escutava as divindades e acontecia não sei o quê, e acontecia isso, e acontecia aquilo. E eu falava assim, poxa, né, muito legal isso aí, eu quero ver quando for a minha hora também de ter esse treinamento. E eu lembro que a gente estava ali, né, o Bilu apareceu nesse dia específico, ele apareceu do lado do Urandir, um ficou do lado do outro, né, e eles conversando ali, conversando com a gente, e a gente via os dois, e falando as coisas e tal, mas eu percebi que tinha uma coisa, mas era uma coisa assim, é como se tivesse uma cortina de fumaça na minha frente, eles estavam ali e eu estava vendo as pessoas aqui, eu filmando. Aí, beleza, quando estava quase terminando, aí o Bilu virou para mim e falou, esse daí, hoje foi o seu treinamento com a realidade paralela. Aí eu parei, na hora me deu uma decepção tão grande, que eu falei assim, é isso aqui? O pessoal falou que tem divindade, e que tem luz, e que tem não sei o quê. Aí, na hora do meu treinamento, vai ser desse jeito. E eu acho que é muito assim, eu gosto de contar essas coisas, gente, porque é muito o que acontece com o pessoal que chega hoje. E é exatamente isso. Só que anos depois, eu comecei a entender por que o meu treinamento foi daquele jeito, e por que o treinamento do fulano, do ciclano, do beltrano, que nem estão mais aqui hoje, todo mundo sumiu, desapareceu, né? Por que o treinamento deles foi tão fantástico? Então a gente começou até assim, a gente tinha uma brincadeira, né? Que a gente falava, Bilu encostou a mão em você, porque todo mundo assim, eu quero encostar na mão do Bilu. Teve um monte de gente que o Bilu encostou a mão, a pessoa não tá mais aqui hoje, a gente falava, olha, eu prefiro que não encoste em mim. Mas assim, você começa a entender os mecanismos, é o que cada um precisa, às vezes, naquele momento, é o mecanismo de cada pessoa. Porque para mim, às vezes, não vai bastar. Né? A minha percepção, ela tá tão aquém que eu vou ter que ter um espetáculo na minha frente.
né? Se não vier um monte de sino, e é corneta, e é um monte de coisa caindo, não sei o quê, e mesmo assim tem gente que vai ter esse monte de coisa, vai olhar e falar assim, nossa, é isso? Né? E é a hora que a gente às vezes olha e fala assim, pô, isso, olha que coisa que aconteceu aqui, gente, sensacional. Né? E pra gente, às vezes, a gente não precisa de tanta coisa, aquilo ali depois você vai tendo entendimento, vai gerando entendimento, e aí você entende a grandiosidade, o momento que foi aquilo ali, como você passou aquilo. Então, eu acho que é um pouco assim, a gente parar de comparar as experiências, o que está acontecendo hoje em Avalon é muito maior e muito mais intenso do que qualquer contato, experiência que nós tivemos anteriormente. Só que o que falta? A gente parar de usar esses parâmetros. Enquanto eu estiver indo para as tarefas, para os lugares, e tiver com esses parâmetros, eu vou parar de perceber o que realmente está acontecendo. Né? Então, é a gente um pouco assim, tirar isso aí da frente. É legal a gente ver como é que foram as experiências das pessoas, mas a gente tem que focar no nosso desenvolvimento, na nossa habilidade, como a gente percebe as frequências. Isso daí é essencial.